Conversando hoje com a Marcela Toledo, ela que é professora de português, professora de inglês, e está nos dando uma aula aqui de como usar a língua portuguesa da melhor forma possível, né? Marcela, a gente estava falando de redação, de técnicas, que tenha lá o caboclo que enche linguiça, aquela coisa toda e tal, 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 tal. Então, recapitulando aqui, quando você não sabe o que falar, troca a palavra. Na verdade, quando você não sabe como escreve, né? Troca a É, palavra. e quando não tem jeito de trocar a palavra, Marcelo? Tem umas coisas que eu não sei se você tem a mesma visão minha. Muita gente escreve mim. Me empresta o celular. Me chama para ir na sua casa. Já aconteceu de você pegar uma redação escrita assim? Muitas vezes, muitas vezes. Eu pego erros assim interessantíssimos de se ler palavras que você imagina que ninguém iria escrever. Às vezes o correto dela é muito mais fácil do que a pessoa escreveu, né? Com exceção, com 4 S's, paciente com 2 S's, ontem com H. Enfim, são erros agora. Infelizmente, eu não consigo lembrar de todos, mas Ainda bem, né? são, Senão nem são dorme. muitos. São erros, às vezes, que marcam a gente e que você fica pensando. E isso me gera uma preocupação muito grande, porque alguém que escreve hoje, né? Aliás, ontem com H. Por quê? Será porque hoje é com H e ontem talvez o H ser mudo, a gente acha que é a mesma coisa, né? Então escrever ontem com H, hoje com H, tudo igual. Eu fico preocupada. Eu acho que assim, o nosso sistema educacional, ele é preocupado com essas questões, sim. Mas eu acredito que isso deveria ser um pouco mais enfatizado na escola. A necessidade de se escrever corretamente. Porque os meus alunos brigam comigo direto porque faltou acento, eu tiro nota. Porque um acento, Júnior, ele faz uma diferença no sentido. Se você pegar a palavra influência, por exemplo, que tem acento circunflexo. Se eu tiro esse acento, ela deixa de ser um substantivo, a sua influência gera um impacto muito grande e vira influenciar, vira verbo. Ele me influencia nas atitudes que eu tenho. Então, um acento muda não só o sentido, mas às vezes até a classe da palavra. E as pessoas precisam ter essa percepção. E não jogar com as possibilidades. Se hoje é com H, ontem também deve ser. Então eu coloco o H Eu acho que lá. o caboclo que inventou a língua portuguesa estava com tempo também, né? Ele não fez tudo de uma forma mais simples, tudo que fosse seria com 2 S, ou com C, ou com cedilha. A gente tem uma língua emprestada de um país. Mas nós a abrasileiramos. Existem já gramáticas do português brasileiro. Inclusive no telefone você tem lá português Brasil e português Portugal, né? Que são bem diferentes também, São né? diferentes, mesmo com a reforma e tudo, a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande, não só porque são povos diferentes, mas são realidades diferentes, são culturas muito diferentes. E a língua é viva. Nós atuamos sobre ela o tempo inteiro. Nós criamos palavras, nós adaptamos palavras. Então, não adianta eu querer que alguém lá em Portugal fale ou escreva igual eu escrevo aqui em português, igual você fala em português brasileiro. Então, existem hoje gramáticas voltadas especificamente para o estudo do português brasileiro, que é bem diferente daquele praticado em Portugal. Imagino que você não tenha essa informação, mas por que que alguma palavra, como o português de Portugal, é a língua mãe, né, que foi emprestando para os outros países de língua portuguesa, e essas palavras são diferentes? Por exemplo, você pega a rapariga lá em Portugal, é uma moça jovem, bonita, formosa, é um elogio. Aqui no Brasil, chamar de rapariga, você tem que chamar e sair correndo. Sim. Mas é a questão cultural mesmo, porque
de alguma forma, alguém usou a palavra descontextualizada. Aí pegou. Então pegou. Como se fosse um apelido Exatamente. da palavra. Então alguém usou a palavra numa situação que em Portugal não é usada, acabou usando aqui, ela pegou, as pessoas começaram a usar de uma forma diferenciada e aquilo ali acabou sendo comum, acabou sendo entre aspas, normal. Isso acontece com várias palavras. Então, nós usamos muitas vezes palavras, expressões de acordo com o período que elas são, que elas aparecem, que elas surgem. Usamos expressões que são especificamente de algum lugar, por exemplo, o pronome relativo que. Eu sou a professora que gosta de português. Pronome relativo que. Ele é totalmente invariável. Isso quer dizer que ele não tem plural, ele não tem feminino, nada disso. Mas nós, mineiros, conseguimos colocar um plural no quê? Como? Nossa, Júnior, que filho bonito você tem. Né? Problema nisso? Não. Só que a pessoa que vai precisar usar o quê? Numa situação formal, de uma redação para ser avaliada num concurso público, num Enem, num vestibular, numa entrevista de emprego, deve evitar. Por quê? É da informalidade, é da coloquialidade. Então, a pessoa precisa entender isso. Você me deixou na dúvida. Como é que falaria essa frase? Quis filho bonito você. Você tem filhos bonitos. Porque quis não existe. Teoricamente, não existe porque não tem plural. Então, se a palavra não tem plural, né, ela só pode ser usada no singular.